discutir um pouco de tempo, a gravação, discutir um pouco de tempos e movimentos, né, para a gente, de fato, sair para a rua, e também a gente avançar na questão da definição dos nossos temas e painéis, o que que a gente vai, né, quem a gente convida, etc. Você quer projetar aí, Mar, o rascunho, o rabisco que a gente estava fazendo aqui? Vocês disseram para a gente na reunião, eu não estava ali, mas a Marcela me trouxe, né, um desejo de olhar também para o que a gente deixa para o segundo semestre. Eu tenho total convicção de que a gente vai precisar ter munição no segundo semestre, né? Que a gente vai precisar, de fato, colocar muita coisa na rua, mas eu também tenho uma preocupação da gente desidratar muito o que a gente estava pensando em fazer nesse primeiro semestre, agora, né? Nesses próximos 60 dias aí, para que a gente não fique com uma atuação tímida, né? Frente a tudo que está acontecendo, tudo que a gente está vendo que está acontecendo e dos movimentos que ainda vão vir da cerveja. Então, só quis fazer esse abre para a gente ficar com esse pensamento na cabeça, né? Da gente também não tirar coisa demais agora, porque agora é um momento importante, especialmente do ponto de vista de comunicação, né? A janela de quando a gente está tratando com o Congresso, ela é uma janela mais desafiadora do que quando a gente está com o Senado, porque mais desafiadora não, ela é mais útil, né? Pela comunicação, porque a gente tem um número maior de interlocutores para convencer, né, do que a gente quer. Então, no Senado, a coisa começa a ficar um pouco mais petit comité. Então, eu continuo com a visão de que o nosso tiro aqui, o nosso peso maior tem que ser agora, nesse momento do até ali junho, julho, e que a gente guarde, né, reserve algumas coisas e pense em outras para o segundo semestre. Você quer projetar aí, Má, para a gente discutir um pouco? Não sei, a Lei quer falar? Não, Edu, muito na linha do que você está falando, eu queria aqui compartilhar um pouco do meu pensamento que eu compartilhei na segunda e resultou nessa reunião. Legal. É, não necessariamente a ideia era enxugar, tá? Mas é saber assim o que realmente eu tenho que usar agora e o que Uhum, que eu posso deixar. É mais assim, e eu queria muito, a gente queria muito o seu feeling para saber qual é o tiro que a gente dá. Por quê? uhum, Agora, o texto traz a sistemática, né, híbrida, e o objetivo aqui nosso, ele continua sendo o mesmo, que tanto no ad rem como no ad valorem, ele seja isonômico, né? A gente está aguardando o resultado das análises, dos números, para ter certeza, né, que a gente está bem tendente a acreditar que apoiar a proposta do governo é a melhor alternativa, mas a gente precisa primeiro ver os números. Então, acho que, do ponto de vista de conteúdo, a gente vai ter mais condições de, por exemplo, discernir sobre o flow dos eventos, sobre os conteúdos dos eventos, na hora que a gente bater esse martelo. uhum. O Morton está prometido para hoje, tá? Então, assim, a gente estabeleceu um limite máximo até dia 15, 17 para a gente fechar essa posição, mas eu acho que a gente não leva tanto tempo, tá? Uhum. Mas aqui, Edu, qual é a questão? O texto Ale, está aí. antes de você seguir, só para pegar esse gancho do que você falou, eu acho que tem níveis de camadas de debate, sabe, sobre esses temas, sobre como a gente vai levar, quem são os palestrantes, etc., sobre qual a nossa posição. Acho que a gente Isso, já consegue fechar algumas coisas mais macro, do tipo, cara, aqui eu vou dar um ótimo, foco maior em mercado ilegal, aqui eu vou pegar exemplo. perfeito. A posição específica não vai influenciar tanto, ela vai influenciar mais quando a gente estiver revisando um texto do Brander que vai sair lá na frente. Então, tô tranquilo em Ou relação. escolhendo os speakers, porque eu entendo que os dois eventos vão ser oportunidades para a gente falar da nossa posição. Exato. Seja o enfoque, seja álcool é álcool, seja o enfoque, seja mercado legal, beleza. Mas só para dizer Aí, assim, que acho que a gente já consegue, né, sair dessa reunião ou e amanhã avançando. com um esqueleto macro, né? E depois a gente vai preenchendo as lacunas. Beleza. Aí, Edu, a minha dúvida, assim, que eu queria muito ser o olhar de vocês, é o seguinte: o que que a gente tem agora, né? A gente tem, e aí, Jamile, me corrija se eu estiver falando besteira, tá? O que que a Diga, gente tem querida. agora? O que que a gente tem agora? A gente tem
essa semana, né, o Lira fazendo a recepção formal do texto e estabelecendo como é que vai ser a discussão dentro da Câmara. A gente contou, considerando aí todo o contexto de eleição da presidência da Câmara e todo o contexto do Lira nisso, a gente contou que dessa semana até antes do recesso formal, a gente tem 7 semanas, tá? A gente tem 7 semanas, porque nessa brincadeira a gente tem o recesso branco do São João e a gente tem a semana de Corpus Christi, que Brasília é morta, os trabalhos Uhum. estão mortos, né? Aqui. E agora a gente tem que garantir que o texto saia. Vamos, a partir de uma hipótese, que a gente vá suportar a proposta do governo, que o texto saia minimamente do jeito que está ou com alguma garantia maior para nos dar segurança jurídica nessa questão da isonomia, Uhum. certo? Então, a gente tem o GT, né? E a gente vai intensificar nossos encontros com parlamentares para que a gente possa tanto angariar, que a gente chama de champions, que é o que a gente está fazendo agora, né? E isso precisa ser feito essa semana. E se a gente não conseguir nenhum champion, é a gente trabalhar com parlamentares influentes nos integrantes dos GTs para passar a nossa mensagem. Aí a pergunta é: o que a gente usa agora, além dos 2 eventos e de tudo que tem envolvido neles, tanto orgânico como de paid media? É essa a pergunta, entendeu? Porque Uhum. como estava no calendário e vocês ainda não tinham essa reflexão nossa, estava tudo amontoado. A gente falou, gente, vamos ter um pouco mais de clareza, saber o que a gente usa. Uhum. Essa eu acho que é a grande questão. Por quê? O governo já falou que a discussão de alíquota fica para o segundo semestre, Uhum. entendeu? E aí, Edu, a questão toda na parte ad rem, veja, tanto a ad rem como a ad valorem podem, podem ser discriminatórios, tá? Uhum. O risco, o fato de ser ad rem, o fato de ter litros de puro álcool, não nos dá garantia de que ele é uma alíquota, é um valor A fixo. alíquota pode variar por faixa de qualquer jeito, né? Você pode estabelecer faixa, tá? E o ad valorem a gente já sabe que pode variar por NCM, por teor alcoólico, várias coisas. Então, eu vejo que a narrativa de isonomia ela é necessária sempre, Uhum. né? Mas no segundo semestre, que é quando a gente vai discutir a alíquota, né? Aí eu vejo que assim, eu vejo que a narrativa vai ter que ser bem mais forte, né? Mas também assim, se não for forte agora e se der abertura no texto, também morreu, né? Exato, exato. A minha preocupação é essa, Lê. Eu acho que assim, agora a gente está num momento que, primeiro, que a gente está surfando, falando pela comunicação aqui, tá? Que é o lugar onde a gente, o riscado que a gente entende. A gente está primeiro num cenário de muito, muito aquecimento do nosso tema, sabe? A gente ainda está surfando numa cauda longa daquele movimento que a gente fez, que tornou essa disputa e essa história sexy e que está todo mundo comprando e que a gente ainda está sendo procurado. Então, assim, deixar de aproveitar com intensidade esse calor, eu acho que é uma bobagem. Até porque vocês sabem que a comunicação, ela tem, claro que a gente tenta casar com os tempos e movimentos políticos de vocês, né? Mas o efeito da comunicação não é tomar lá da cá, fiz um evento, vou ter um efeito no dia seguinte. Ele é um Eu acho, acúmulo assim, de, eu estou de contigo. impactos. Eu acho que isso não entra nem em discussão, tá? Eu só quero saber, assim, o que eu uso? Eu vou usar tudo em 7 semanas? Ó, a gente fez uma sugestão do seguinte: de tudo que a gente tinha, tem uma parte que a gente ainda não consegue decidir aqui juntos, porque a gente precisa consultar o veículo, mas é
de tudo que a gente tinha aqui, a gente só tiraria um dos textos do Poder, que a gente tem dois comprados, que são textos que a gente tem desde o ano passado, tá? Então, aqui no nosso caixa, a gente deixaria um ainda para esse semestre e a gente guarda um para o seguinte. E aí tem o Ótimo. pacote do Estadão, que ele é um pacote bem robusto. Quer que eu passe, Edu, aqui? Você tá, não tô Mas andando com a passando, a gente pode timer. mandar depois também, eu já estou explicando aqui. Porque, assim, eu acho Pois é, que eu tô acho que temos andando que fazer, aqui. primeira resposta, acho que temos que fazer quase tudo. Eu tiraria esse do Poder, o Tá, Estadão, o que a gente, por isso que eu disse que não dá para responder aqui, a gente precisa consultá-los. Se a gente consegue rachar o pacote deles e deixar tipo 70% das entregas agora e 30% depois, eu não sei se vai ser possível, então não consigo dar essa resposta agora, porque eles vendem o pacotão, né? Tem o desconto de 80% que eles dizem, aquelas coisas bizarras de mídia porque é o pacote. Então, às vezes, se você quebra, mas vamos sondar com eles. E a outra coisa que a gente acha que também dava para a gente espaçar é a nossa parceria com o Canal Meio, que é aquele que eu toda vez falo que é super importante, que fala com político, fala com jornalista, e a gente tinha 3 notas patrocinadas. A gente também pode avaliar fazer uma agora ou duas agora e deixa uma outra para o segundo semestre, etc. Já é alguma coisa que a gente vai jogando um pouquinho para frente. Basicamente, o que a gente pensou de tempos e movimentos era isso. Sim, precisamos manter essa concentração agora, mas tem essas pequenas coisas aqui que a gente acha que dá para a gente reservar e guardar ali para o segundo semestre. tá. Aí, Edu, uma pergunta. Ô, Cidade, eu sei que você quer fazer uma pergunta, só mais essa, juro. Aí, Edu, uma pergunta. A gente faria campanha de out of home também? Somos todos iguais? Com certeza. Eu acho que essa é Com a que é certeza. mais importante que a gente faça agora, mais importante do que no segundo E é semestre. assim, começar semana que vem. Aí é que tá o meu ponto. Aí é que tá o meu Boa. ponto. Tá. Tá? Veja bem, eu até vou abrir minha câmera aqui. Apesar do meu sinal estar ruim, eu vou abrir minha câmera para poder. Veja bem, gente. Nós estamos num momento agora que o PL, com a normativa, iniciou a sua tramitação na Câmara dos Deputados. Tá? Esse é um movimento que a gente tem aí, a priori, até julho para aprovar. Aprovando na Câmara, vai para o Senado. E aí tem toda uma discussão no segundo semestre que, se passar até julho na Câmara, toda uma discussão no segundo semestre dentro do Senado. Mas nós não podemos esquecer que tudo que vai ser tratado agora vai ser tratado sobre a regulamentação. As alíquotas serão tratadas em outro projeto de lei ordinária. Uhum. Uhum. Então, a gente tem que entender aqui as mensagens que a gente quer passar agora e o que, eventualmente, a gente vai ter que tratar quando for, eventualmente, tratar de alíquota lá na frente, tá? Ah, Uhum. O que sim. nós precisamos garantir agora é que no texto venha a questão da isonomia, aquela coisa toda que a gente vem falando há bastante tempo, mas nós temos essa preocupação depois da definição das alíquotas, tá? Que é É, outra lei. Isso. de onde... Aí, Fala, né? é, Então, a gente. eu só estou fazendo esse raciocínio, né? Porque são times diferentes aqui que a gente vai ter que trabalhar agora, tá? Isso, Cidade. Esse foi o meu ponto, que eu comecei, porque é o seguinte, a gente não gasta, eu estou entendendo que a gente não gasta nosso dinheiro todo até a primeira semana de julho, certo? Eu acho que se a gente, porque a gente vai precisar, além do branded content do Poder e de uns 30% do Estadão, no segundo semestre, eu acho que a gente vai precisar de bem mais coisa. Vai. O que eu estou perguntando é o seguinte: o orçamento que foi aprovado, ele está todo concentrado aqui, porque a gente precisa ter fôlego. Ale, ele tá, com exceção do correio, que na verdade teve aquela questão da Diageo tá entrando com esse valor, então que Então, ele Edu, seria. esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto do Cidade. Porque é o seguinte, tudo bem, se a gente não garantir isonomia agora, ferrou. Não adianta a gente brigar por isonomia no segundo semestre. Compreendo que a gente tem que, entendi o seu racional, a gente tem que ir forte agora. Agora, se a gente gasta todo o nosso dinheiro agora, Uhum. O entendeu, Ale, Cidade? Meu ponto, eu, assim,
Como Sim, é que a gente distribui entendi, as e da forma como está, tá? Eu vou ter que entrar nesse detalhe, tá? Eu não gostaria de entrar aqui, mas eu vou ter que entrar nesse detalhe. A gente aprovou no orçamento da BBD um orçamento pela opção B que a Boller nos apresentou como proposta de comunicação para 2024, um valor de X milhões de reais. Tá? Isso. Baseado nesse orçamento e nessa proposta de comunicação, eu dei o ok para o Edu. Edu, ok, o orçamento é a opção B, você trabalha aí para fazer toda a sua comunicação da BBD com esse orçamento que a gente tem e veja aí quais são as melhores opções para que a gente possa usar. Tá? Aí entra nesse processo aquela discussão, não, porque a Diageo tem uma grana extra, porque não sei o quê, blá, 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 e nós, tá? Então, o que eu estou considerando aqui, Ale, para que você entenda, tá? Até porque você entrou só agora nessa discussão. Eu tenho hoje uma reserva, vamos dizer assim, que seria esse valor extra que a Diageo estaria aportando, tá? Mas o que eu entendi do Edu é que o valor extra já está aqui no evento do Correio Brasiliense. Não. Ale, é assim, basicamente tem 1.400 que foi aprovado, que é esse plano todo. Beleza, Desses beleza. 1.400, tem 400 que a Diageo está pagando, então é como se estivesse sendo abatido daqui, é como se estivesse sobrando 400 para o segundo semestre. Entendi. Falando arredondado, tá? Aproximado. Tá Estamos bom, falando tá aqui de bom. forma arredondada, tá? Não, Então, beleza, que o beleza. pessoal, cada vez que discute esse assunto, mistura a questão Me rendeu. financeira com a Não, questão de relaxa, campanha. Então, só relaxa. para que você entender, da forma como está, a gente tem uma reservinha assim, de um valor de aproximadamente aí, 500 mil reais para uma eventual necessidade de um outro tiro no segundo semestre. Tá? A minha pergunta é o seguinte: eu estou preocupada, porque assim, você acha que 500 mil reais, Aí, Ale, entendeu? mas aí, Não, mas não, mas calma, eu preciso, cidade, não, mas eu calma, preciso lhe cidade, dizer deixa para eu você. terminar meu raciocínio, cidade, calma. O que eu quero aqui perguntar, eu quero fazer provocações, é o seguinte: a gente está com dois eventos, um Metrópole e um Correio. Vale a pena pensar, porque pelo calendário a gente faria Correio dia 11, Metrópole, Correio na semana, Correio dia 11, Metrópole na semana seguinte. Vale a pena, já que a gente vai ter o Out of Home, a gente vai ter o Canal Meio, a gente vai ter parte do Estadão, se o Estadão topar, né? Vale a gente jogar o Metrópolis para o segundo semestre também? Ô, Ale, eu É acho só que, questão. eu estou pensando em voz alta aqui, tá? Enquanto a gente fala. Tá, Eu acho que no tá. mundo de folhas, seria mais interessante para a gente manter o Estadão todo aqui, até porque a gente não tem esse desgaste com o veículo, de tentar quebrar. E, de fato, tem um efeito da gente ter dois eventos na mesma semana, né? Uma concentração, essa coisa e tal, tem um punch, mas também tem um risco, que é o risco de que a gente vai ter os temas, no fim das contas, o pano de fundo é muito parecido. Então, a gente pode ter uma dificuldade operacional para conseguir as pessoas que vão participar com a gente e as próprias pessoas que vão participar do evento. Então, pensando aqui, talvez a gente manter o Estadão todo aqui nesse primeiro semestre e a gente Pronto. passa o do Metrópole para o segundo, que pode compor com uma outra coisa. Tem uma verba para a gente fazer ou um outro evento, um outro summit, ou ir para o aeroporto de novo, sei lá. E a gente vai entender no momento, não é agora, né, para a gente discutir Isso. isso. Mas talvez seja um caminho. Porque Você isso entendeu, eu sempre Cidade? falei Meu para vocês, a gente raciocínio? tem um frio na barriga de execução, de entrega desses dois eventos tão próximos um do outro. Não pela gente, porque a gente, né, você conhece a Lê, Cidade, Janeiro, a gente vira a madrugada e faz acontecer, mas tem a questão dos veículos conseguirem as agendas e conseguirem os convidados, então... Sei lá, eu deixaria, não sei, claro, todo mundo é que vai decidir aqui, mas eu botaria o Estadão, né? Traria o Estadão todo para cá
correio, evento e mais, né? Tudo. O canal meio, né? Isso. Canal meio e a campanha Out of Home. Pô, 7 semanas, a gente vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiros. 6 não, 7 tiros, porque são 2 branded do poder, né? A gente botou um só aqui, deixou o outro para o segundo semestre. Ah, porque são 2, eu estava na minha cabeça que era 3. Então, ó, poder. Então, a gente tem 7, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiros para 7 semanas. 6 tiros para 6 semanas, né? Porque essa semana a gente não está indo para a rua. E aí a gente deixaria um branded do poder para o segundo e o evento Metrópolis, com tudo que ele envolve, também para o segundo. E aí, se a gente precisar, a gente teria como é? Uma Uhum. sobrinha aí. Entendeu, Cidade, meu racional? Sim. Gente, só não Mas aí, ficou claro gente, para quero mim ouvir aonde vocês. que começa. Eu quero entender aonde que começa, qual que seria o primeiro tiro. Primeiro tiro já é Uhum. agora que começa orgânico, que é Hum. a divulgação do tema do mercado ilegal, release, PR. A gente está Aqui, dependendo ó. da Ó, aprovação formal. tá vendo? Tá, Maio. Aí a gente está casando com os movimentos de congresso, ó. Piara tá, orgânica. deixa eu ver. Maio, PR orgânico Euromônito. Na sequência entra esquenta correio, com todas aquelas matérias, tudo aquilo. Quando esquenta. Tá, A gente vai para o Depois desse evento. esquenta do Metrópole, que tem que tirar daqui, deixa eu tirar, que eu tirei o outro já. Vou jogar lá para frente. Aí. Tá atualizando o que eu estou fazendo aqui no arquivo? Tá, Tá, né? tá, tá, tá. tá Beleza. dando para ver sim. Aí, essa parte Olha, da campanha, pessoal, que tá em verde, não é nada garantido, tá? Porque a gente vem falando isso, a gente não tem nenhuma reserva de veículo, porque a gente ainda não teve um ok formal para a gente poder seguir com isso. Então, agora a gente vai ter essa briga também de conseguir esses espaços e ver qual a primeira data que eles conseguem colocar na rua, porque essas reservas são feitas geralmente com uma certa antecedência. Então, aqui é o que a gente está querendo, não quer dizer o que é o que realmente vai acontecer. A gente vai ter que, depois que vocês Pois é. falarem, ó, sinal verde, vamos embora. E aqui Não, é que eu acho que a gente teria que ter muito bem avaliado pelo grupo para que a gente entenda o que a gente vai trabalhar na eventual concordância ou eventual sugestão de mudança nesse texto atual, tá, gente? Que é para a gente não dar o tiro errado aqui. Tá? Por isso que eu acho que, eventualmente, essa campanha aqui de mídia visual, ela poderia ser um pouquinho mais adiante, quando já estivesse se desenhando aí uma eventual votação do que vai ser colocado, tá? Ô, Cidade, aqui a gente pintou tudo verde igual, do começo ao fim, mas dentro desse bloco tem o que a gente começa mais devagar, e aí a gente pode ser mais genérico só no digital. E aí, mais para frente mesmo, é que entra aquela concentração, que são acho que 2 semanas, né, Mar? Que são as 2 semanas que a Tá gente vai aqui, para o ó. aeroporto. Ó, a gente até botou aqui, ó, porque são considerando 4 semanas aqui, né? Começa com digital e a gente usando ali também as mídias do correio. E aí entra a concentração. A gente também agora sai esse Metrópolis aqui, que a gente concentraria, porque também entra um esquenta do Metrópolis, mas a gente tira, fica só correio. Aí aeroporto e Mega LED, depois aeroporto e Mega LED também. E depois volta para o digital. Só digital, né? O digital ele é flat, né? Ele pega todo o período. São os nossos canais. agora, Cidade, eu tenho um ponto aí sobre sua fala, que é o seguinte: essa campanha Out of Home não adianta nada só botar ela na votação. Não estou dizendo que na votação, tá? Ó, o texto está encaminhado, a comissão está discutindo o texto. Aqui é que é o momento que a gente vai ter que colocar isso no ar, entendeu? Não é na votação. É que, Exato. veja bem, a gente não tem ainda nem a comissão definida.
Exato, exato. Tá? Estou contigo. Então, a hora que tiver a comissão é que começa efetivamente a discussão, vamos dizer assim, não que a gente não, a gente sabe que já está sendo discutido isso, né? Tanto Ó, que a a gente está gente aqui em tinha. Brasília fazendo uma série de agendas, fazendo aí a nossa base para minimamente conquistarmos aquilo que a gente quer. Mas eu deixaria essa comunicação visual de aeroporto, mega LED, essas coisas, para a hora que já tiver a comissão definida, tá? Ô, Cidade, Sim, a gente mas eles considerou. precisam negociar agora, né? Precisam Nesse Sim, começar a rascunho aqui, negociar. nesse rascunho, a gente tinha considerado a segunda e terceira semana de junho, para não ficar tão no fim, mas para ser no momento em que a gente imagina que já vai ter bastante coisa avançada. Vocês acham que isso está adequado? Ou talvez a gente vá para as duas últimas de junho? Aí eu pergunto para os não vou saber te adversários. dizer isso agora. A gente vai ter que a gente vai ter que ter uma comunicação muito boa com vocês para ir dizendo assim exatamente o que está acontecendo, sabe? Ó, eu vou fazer o seguinte: se vocês me falarem sinal verde, não é o sinal verde para data, é para a gente seguir com o veículo. Falo com eles, ó, me passa a proposta para esses dois períodos e vê se vocês conseguem. Segunda e terceira ou terceira e quarta de junho, e me diz qual é o deadline máximo que você consegue me segurar essa resposta. Pode ser? Eu Eu acho acho que que não tem que vai ser ser isso. isso. Acho que não é o momento não vai ser quando a gente entra em julho com isso daqui, entendeu? Eu acho que tem que ser até o fim de junho mesmo. Então, é mais a questão se é mais para o meio ou mais para o fim. E tem uma coisa, julho é recesso, né? Exato. Então, julho esquece. Julho Não, só tô até a falando de primeira mídia de semana. aeroporto. Entendeu? Mídia de aeroporto em julho ali não vai pegar quem a gente quer. Exatamente, já passou, assim, teoricamente, né, diante do cenário que a gente está desenhando, já passou. Uhum. Mas, assim, eu sou favorável a essa sugestão que você está dando, Edu, mas aí os outros têm que. James, a gente Oi. autoriza aqui vamos autorizar aqui a James e Cidade. Vamos autorizar aqui, então, a Estão Bowler a pedir as propostas? Sim, eu acho que tem que ouvindo. pedir. Eu acho que tem que pedir. Eu estou no elevador. Beleza. Já está meio congelado. Nós estamos no elevador, já estamos subindo aqui. Só um segundo. Eu sou da opinião que tem. Cidade cortou o que você falou. Eu sou da opinião que tem que pedir sim. Nós temos que estar Estamos com o estudo juntos. definido e pronto e validado. Só Ah, para agora performativa. precisa. Tem um abacaxi aqui que o time de comunicação, se for o caso, vai ter que resolver. Cara, nós não vamos. Vai ficar ruim para nós se fizer na semana A, vai ter que ser na semana B. Bom, aí. Ó, O minha Edu. lição de casa então fica. Eu vou dizer para Ah, vocês. Se eles agora eu consigo falar. Qual que é a deliberação? A gente está discutindo, James, o timing que a gente vai fazer aquela parte da campanha que vai para o aeroporto, que veste a cidade, que é o momento concentração e intensidade. A gente tem 2 semanas. A gente tem 4 semanas de mídia geral de campanha, que começa no digital, mas a gente tem 2 que a gente concentra bem. E a gente estava avaliando aqui qual que é o melhor momento para essas 2, e a conclusão não sabemos ainda, né? Se é na segunda e Uhum, terceira de junho ou se é na terceira e quarta de junho, provavelmente vai ser uma dessas 2 janelas. E aí o que eu combinei uhum, foi, com o sinal verde de vocês aqui, eu volto no veículo e falo, ó, a gente quer ou essa semana. Se ainda tem, ainda conseguimos reservar nas 2, beleza. Ele pode dizer que não tem uma delas e tal, mas aí a gente volta. E aí, se ele disser, consigo nas 2 ainda, né? Ainda tenho esse espaço, qual que é a data máxima para eu te confirmar se vai ser em uma ou na outra? E aí eles me tá, respondendo isso, a gente volta para vocês e ficamos com essa linha de chegada aí. tá. Pela pernou, tudo bem. Boa. Ouviram? Sim. Tá. A gente vai precisar sair agora. A gente vai ter uma reunião
aqui, mas se tiver alguma coisa muito urgente, se puder mandar no WhatsApp, Beleza, pode deixar. tá bom? Mas confiamos em vocês. Beijo grande. Obrigada. Beijo, Fábio. Tchau. Pessoal, eu queria que a gente tivesse, se possível, um espaço na reunião de hoje para debater o Summit do Correio Brasiliense. Já passou os 35 primeiros minutos, e aí aqui falta mais coisas desse cronograma, o que vocês entendem que fechou? E dá tempo de a gente discutir o Correio? Eu acho que por nós aqui, acho que a gente fechou numa boa sugestão. Acho que Boa, podemos também. ir sim. Mas, ó, gente, tem uma coisa. Eu não sei onde o Cidade está. Você já está no Congresso, Cidade? Não. Então, ontem caiu, depois que a gente marcou essa reunião, caiu uma reunião com o deputado Neto, e a gente vai ter que estar no Congresso às 2h30. Sim, sim, sim. Então, a gente Tem que precisa, sair sim, agora. Tem que sair agora. entendeu? Beleza. Já Daqui vamos da onde pegar eu o horário. estou, eu levo 5 minutos. Então vamos continuar, e quando faltar 10 minutos, então, 10 minutos a gente Isso. passa. E aí é o seguinte, provavelmente não vai ser suficiente, eu acho que a gente deveria marcar uma reunião de trabalho, não? Para montar esse evento, gente? Sim, Beleza. sim. Enquanto o Edu vai propondo aqui, passando os slides e trocando a apresentação, a Lei e Cidade já verifiquem questões de horários para essa reunião de trabalho, por favor. Tá, mas qual é Eu a sou sua de dúvida com relação ao evento do Correio, José? Tem que Nome do montar a evento, cidade. mote do evento, painel do É, evento, assinatura da BBD e do IBRAC, montar speaker, mesmo. Montar precisa de mesmo o uma... evento. A Eu gente estou à tomou aquela disposição de vocês. sugestão, a gente tinha levado uma sugestão, acho que a gente nem chegou a passar por ela, né, na reunião de segunda, Não, mas a não, gente não tinha feito um passamos. primeiro desenho aqui de alguma coisa que a gente achou que fazia sentido, depois da nossa conversa com o pessoal do Correio, inclusive, mas que, assim, a gente basicamente tem para decidir, né, o momento de abertura e o momento de encerramento, são momentos para a gente pensar, porque um deles certamente tem que ser o Cidade, mas o outro a gente pode colocar o Cidade junto com alguma figurinha que o veículo consiga trazer para a gente, né? Alguém que É, a gente Edu, esteja. Foi. só para complementar que o evento é BBD e IBRAC, tá? Então, se tiver o presidente da BBD, o presidente do IBRAC também participa. Ah, Só para... sim, boa, É um boa, evento verdade. assinado pelos dois. José, só para você entender, no evento que a gente fez no final do ano que passou, lá no Correio, foi Eu nesse tava. mesmo modelo, e aí a gente fez uma combinação com o IBRAC, eu fiz a abertura e o fechamento, e o Carlos participou de um dos debates, tá? Foi. Como Boa, IBRAC. beleza, é isso. A gente precisa abrir um Não, Word mas e colocar isso esses aqui. detalhezinhos são detalhezinhos que a gente já tem eles bastante trabalhados, até em função daquela experiência que a gente teve no evento do ano passado, tá? Tá tudo certo, eu só Porque quero construir. colocar o Carlos no debate com esse pessoal, a avaliação que a gente fez na época é que o Carlos tinha muito mais conhecimento do tema tecnicamente do que eu. Então, eu fiz lá o discursinho de abertura, o discursinho de fechamento, e o Carlos foi para o debate. Não há um problema, eu só queria ter um menu para a gente ir pensando aqui, assim como tem A esse minha preocupação até nem é essa, tá? A minha preocupação aqui é uma só. Quais serão os temas que nós vamos tratar? Pronto, beleza, vamos para essa primeira preocupação. Não adianta a gente definir quem vai fazer abertura, fechamento, etc., se a gente não souber o que a gente vai tratar no evento. Estou comprado. O que você sugere para a gente tratar no evento? Edu, tu não consegue compartilhar aquele material que você me mandou? O e-mail? Consigo, peraí, vou botar aqui. Compartilhei. É porque aquele era mercado legal. A gente vai fazer. Marcela, compartilha o material e aí a gente vê com o pessoal se vai ser mercado legal ou se vai ser outro tema. A gente já tinha feito esse evento, essa proposta Exato. veio. A Marcela vai compartilhar aí, mas a gente já tinha feito pensando em contemplar o tema do mercado ilegal, com peso, mas não ser exclusivamente sobre ele.
ser um dos painéis ser com esse ângulo. E agora, vamos lembrar que a gente estava nessa discussão se tem ou se não tem um evento de mercado ilegal. Se a gente estiver jogando o evento do mercado ilegal, que a gente estava programando isso ser com Metrópole, né, exclusivo, para o segundo Foi. semestre, esse tema precisa vir aqui sem sombra de dúvida para o evento do Correio também. Ele precisa estar presente. Porque a gente não vai mais ter o outro evento do Metrópole que teria esse protagonismo, né? Foi o que eu falei na outra reunião. É que esse aqui estava previamente, na reunião passada, focado em imposto seletivo ou reforma tributária e também, se a gente considerar importante e relevante, mercado legal. Então, Uhum. o foco desse, por enquanto, acordado na semana passada, foi reforma tributária. Então é É. isso. Agora é brainstorming. Vamos pensar o que que é o ideal para a gente sugerir Ó, e a gente o tem mais 10 primeiro, minutos para para a ler o gente dar caso. um pontapé aqui, É. Giuseppe, a gente tinha pensado o seguinte: a gente tem, como eu falei, tem um momento de abertura e de fechamento, que tem as falas, tem as pessoas que a gente precisa escolher, e aí tem dois painéis para a gente montar. Esse é o formato para a gente preencher aqui a lacuna. A gente pensou um primeiro, dando esse zoom, né, no mercado ilegal, e esse não é o título, tá? É o conceito para a gente discutir aqui, mas não é o nome que vai estar lá no evento se a gente pensa mais para frente. Mas mostrar por que que a discussão do mercado ilegal é tão importante agora, nesse momento de regulamentar a reforma. Então, trazer esse ângulo, a gente sempre está falando da regulamentação, né, do seletivo, mas por que que a discussão do mercado ilegal é tão importante aqui? E aí a gente tinha pensado trazer, nesse primeiro painel, onde é que estão ali? Tá aqui Aqui embaixo, né? embaixo, ó. Esses Eu estou vendo aqui. Receita, Polícia Federal. Eu só tenho um ponto aqui para contra-argumentar, que é, se o mote que a gente está batendo em todas as reuniões e passos agora é isonomia, por que que a gente não reforça o tema de isonomia barra reforma tributária? E um dos painéis, não como título do evento, não como foco principal do evento, seja de mercado legal. Isso que eu acho que é o mais coerente com a nossa campanha que a gente está Sim. articulando. Não, tá certíssimo. O segundo painel, a gente foi justamente nessa linha: isonomia, saúde e arrecadação. A gente trouxe saúde aqui para o título, junto da questão da arrecadação e ao lado da isonomia, porque o imposto seletivo que a gente está discutindo tem um objetivo que é extrafiscal e que é de falar de saúde. Então, a gente precisa, se a gente conseguir achar um ângulo para a gente trazer isso, acho que é um gol para a gente. Então, na minha visão, um painel é esse legal, esse monstro do mercado ilegal, né, que não está indo para lugar nenhum, está consolidado, é o maior player do Brasil, né, o mercado ilegal. E de outro lado, essa questão da relação da isonomia com a saúde e com a arrecadação. E aí, nesse segundo, uma coisa que a gente estava conversando aqui, a cerveja vem fazendo muito uso de referência internacional o tempo todo, né? Falei isso para vocês aí. Todas as matérias, as falas, os eventos, a campanha deles é 100% baseado em referência internacional. Então, eu acho que a gente tinha que aproveitar. Primeiro, esse é um ponto para a gente ter em mente, porque tudo que a gente fizer, acho que a gente tem que pensar em como a gente contrapõe isso, né? Fiz uma conversa com a Lei sobre isso também, com Cidade. Mas a outra coisa é, puta, se a gente trouxer alguém que tem uma fala internacional para esse evento, como a Jéssica, da FISAC, sabe? Que consegue fazer o link de álcool é álcool com saúde, com os mitos e como é que isso está nesse contexto. Falando, claro, do território dela, ela não vai falar de arrecadação, de tributo, mas se a gente consegue trazer alguém que tem esse apelo internacional, eu acho que é um ganho para a gente. E aí a gente pensou em compor ela, que tem essa fala do lugar mais da saúde, do álcool é álcool, de mercados, etc., junto com o Gessner ou o Soares de Mello, etc., para falar sobre a questão arrecadatória, tributária, mais técnica um pouco, e a gente usando esse painel para relacionar as duas coisas e mostrar como tem, né, uma tem impacto na outra. Isso foi um pouco do que a gente pensou aí para esses dois painéis. Hum, Eu tenho alguns pontos, tá, Edu? É, mas, assim, eu queria mais tempo para pensar em cima desse roteiro aí. Ah, Se vocês puderem, se alguém puder compartilhar comigo, agradeço. Mas eu já queria trazer dois pontos aqui, tá? É, eu acho que Fisak não vai topar estar nesse painel, tá?
né? Por quê? Porque por mais que ele vá falar de saúde na área dele, é um painel que a gente sabe que está sendo feito sob um contexto de reforma tributária. Então, eu acho que aqui a gente tem que ir atrás de realmente um especialista da área de saúde que possa falar sobre, e eu acho que aqui a gente tem que pensar, muito cuidado, mas eu acho que seria a hora da gente poder trazer, pela boca de um especialista, os estudos internacionais, e a mensagem final é não há diferenciação, né, entre as bebidas, o que há é que quem acaba causando mais dano é a bebida mais consumida daquele país, né? Eu acho que, mas assim, é um primeiro pensamento que eu queria dividir com vocês. Mas você acha E que meu não vale nem tentar ler com a FISAR? não, meu caro, sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Summit da Abelac, uma coisa completamente interna, sem imprensa, só setor. Eles Aham. não aceitaram estar no mesmo painel que o CENIT, porque eles estão, assim, fugindo que nem diabo foge da cruz de serem vistos, né, ou interpretados como um instrumento de advocacy lobby para a indústria, porque Entendi. eles são instrumentos para a educação sobre o álcool. É uma linha muito tênue e, assim, Uhum. tá a ponto da Jéssica nem... Não é arrogância dela, não é nada, mas, assim, ela não está nem querendo conversar, sabe? Assim, Sei. E então, eles a, estão muito chatos. e a Marjana Mariana? A Mariana Martinique é um bom nome. E também, assim, eu acho que tem uma complexidade operacional nisso, né? Óbvio, mas trazer uma pessoa de fora, eu acho que daria um blow, entendeu? Não, mas a gente vai ter que correr aí. Por isso que eu estou pedindo o roteiro, para eu ajudar vocês a pensar quem a gente poderia trazer, entendeu? Porque a gente tem umas figuras importantes também dentro da América Latina, além da Mariana, entendeu? A gente tem contato agora com o ex-ministro de Saúde do Peru, ex-ministro de Saúde da Colômbia, Uhum, entendeu? E Peru, detalhe, no Peru, cerveja paga mais que destilado. uhum. Então, me dá um roteiro que eu vou Legal. aqui ver o que é que eu posso trazer para isso aí. A gente pode, porra, um ex-ministro de saúde no painel, seria bom, né? Uhum. Mas deixa eu pensar. E tem um outro ponto. A gente queria muito que a gente avaliasse a participação da Lina Santin, tá? A Lina Santin é uma advogada que está trabalhando muito forte com a gente nessa área. A Lina Santin é pupila do Eurico, né? E a Lina Santin é a pessoa que os parlamentares estão ouvindo, que ela foi do CECIF, ela é do NEF. é, Aqui ontem, vocês viram que Carlos, na nossa reunião, leu, leu o leu um retorno do API, né? Na segunda-feira ele leu por WhatsApp um retorno do API, e o API estava retornando o WhatsApp dela, tá? No evento que o Haddad foi em São Paulo, na coletiva que o Haddad foi em São Paulo falar sobre a entrega da reforma, ele parabenizou ela, né? Uhum. Então, assim, além de ser mulher, porque a gente precisa de uma mulher nos nossos painéis, ela é uma Uhum. pessoa que, assim, a galera tá ouvindo. O Legal. Reginaldo Lopes se consulta com ela, entendeu? Não, a Então, preocupação é sempre a gente ter pessoas que a gente tenha um nível de não, proximidade para ter segurança de meu, que, né? a, a Esse que é o Sim, Lina mas e é Ale, capaz ainda Ale, da Lina nos ajudar a traçar um pouco as nossas key messages, porque ela legal. sabe o que está na cabeça de não, cada um, entendeu? sim, mas tá, Ih, tá Ixi, eu cortando. não estou ouvindo nada.
Não tá dando para escutar. De qualquer forma, Edu, a gente vai ter que liberar o Edu e a Lê, que eles já estão indo a caminho da reunião. É, por mim, o que a gente precisa é Lê, desse. mas a Lina seria para saúde ou não? Ixi, Agora o Cidade tá voltou. daquele jeito que o áudio vai vindo em parcelas. É, Vo- Você entendeu a minha pergunta? A Lina seria para o Não, painel de saúde ou seria para o painel onde a gente vai tratar da nossa questão da isonomia, a questão Não, do painel regramento? tributário. Painel Não, tributário. não, então tá. A minha preocupação agora, gente, é fechar a questão do painel de saúde, tá? Que faz essa vinculação de saúde. Porque os outros é muito mais fácil de a gente trabalhar nomes, porque são nomes aqui internos nossos, sugestões nossas. A grande questão aqui é identificar eventual interlocutor que venha falar na questão da saúde. Tá? Hum. E aí, Ale, a sua sugestão de trazer alguém aí lá do Peru, da Bolívia, enfim, o que a gente precisava era entender com você que time que você precisa para fazer essa sondagem, e aí a gente vai trabalhando o outro painel aqui com as sugestões de nomes. Não, cidade, beleza. Agora sim, eu acho que Lina, vocês não têm que ter esse trabalho. Assim, Lina é uma pessoa nossa, entendeu? Não, mas Assim, isso tá está na encerrado. manga. Sobre a, sobre a saúde, eu já tô aqui já pensando e vamos ter. Só me passa o roteiro, Edu, para Sim. só eu pensar em cima, mas a gente vai ter. Vamos, não A tá tão sugestão, difícil. a sugestão, as sugestões que a gente precisa ler. Tá, vai ser a Lina e quem mais? A gente precisa ter os outros nomes que a gente vai chamar. Ah, Você tá, tem alguma beleza, outra beleza. sugestão de nome? Eu? E não é só, o painel não é só a Lina, é a Lina que vai debater com alguém. Ô, Aí pessoal, o cara lá da Colômbia, do Peru, que vai debater com alguém. eu acho que assim, a gente está com um primeiro rascunho aqui, que ele está muito incipiente ainda para a gente ir tão no específico. Deixa a gente dividir com vocês esse rascunho, e aí todo mundo dorme com ele, toma banho, que eu falo que sempre né, na hora de tomar banho vem ideia, e aí a gente volta a se reunir com um pouco mais né, com isso aterrizado já na cabeça, e a gente discute as sugestões, porque pode ser que nem sejam esses os painéis que a gente trouxe aqui, que a gente mude, né? Acho que não tem que ter um painel só sobre saúde, por exemplo. Acho que tem que ter uma fala de saúde dentro de um painel que é mais amplo. Mas aí a gente faz uma segunda conversa aí com todo mundo, todos que estão aqui, e a gente volta nisso. O que que vocês acham? Mas tem que ser tipo. Perfeito, Pode ser. Pode ser daqui meia hora? perfeito, Tô brincando. Mas tem que ser tipo amanhã ou sexta. perfeito. Eu tô por conta de vocês. Se quiser amanhã, eu tô por conta de vocês. Amanhã é melhor para mim do que sexta. Ah, amanhã eu não consigo. Eu não consigo nem amanhã, nem sexta Não, de mas, manhã. gente, E a ó, isso sexta é à tarde. prioridade. Sexta tarde, pode ser também. Sexta, tipo 16, ficaria ótimo. Se vocês puderem, a gente já deixa marcado. Pronto, É, eu Já está posso. marcado. Fechou. Boa. Bora, A bora. gente manda para vocês aqui esse primeiro draft e falamos já já, então. Tá bem. Joia. Valeu, meus Show. caros. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Abraço. Obrigado, pessoal. Tchau. Abraço.